Sempre morei em uma cidadezinha tranquila no interior de Minas Gerais, onde a vida seguia um ritmo calmo e previsível. Eu apreciava essa tranquilidade. Todos os anos eu tinha o costume de ir à festa de Réveillon na chácara do meu amigo Tiago, uma propriedade afastada, acessível apenas por uma longa estrada de terra batida. Naquele ano, a viagem até lá foi diferente. Uma onda de calor havia se espalhado pela região, típica do início de janeiro. Um calor sufocante. A estrada estava especialmente silenciosa, sem os sons de grilos ou sapos que normalmente preenchiam as noites do interior. Isso, de alguma forma, chamou minha atenção, mesmo que de forma inconsciente. Precisei ligar os faróis altos, pois a escuridão era tão intensa que parecia engolir tudo à minha volta. As sombras das árvores formavam desenhos assustadores no chão e ao redor da estrada, mas continuei em frente. No caminho, havia uma casa muito antiga, daquelas da virada do século, cercada de histórias locais. Diziam que, em noites de lua minguante, luzes eram vistas em suas janelas, e os moradores mais antigos evitavam passar por ali sozinhos. Apesar dos rumores, nunca dei muita atenção. Mas naquela noite senti um desconforto estranho ao olhar para a construção abandonada. Acelerei o carro, tentando ignorar a sensação. Foi então que a vi, bem próxima ao carro, como se eu não tivesse tempo nem para desviar. Uma mulher parada no acostamento, quase oculta pela vegetação, vestia um vestido branco longo, amarelado pelo tempo, completamente inadequado para o calor sufocante da noite. Sua pele era pálida e ela estava de costas para a estrada. Por algum motivo, encarava fixamente algumas árvores. Percebi tudo isso num relance. Já ouvi dizer que, de alguma forma, quando sentimos que estamos em perigo, mesmo que nada esteja realmente acontecendo, nossos instintos se afloram e tentam nos alertar sobre algo iminente. Passei por ela sem reduzir a velocidade, mas, em um instante, pelo retrovisor, percebi que ela havia se virado, seguindo o carro com os olhos, como se tivesse percebido minha presença ali. Aquilo me subiu um calafrio por toda a espinha e me arrepiou os braços. Ainda me lembro da sensação. Cheguei à festa com o coração acelerado. A chácara do Tiago estava repleta de convidados e a alegria contagiante do evento rapidamente me distraiu. Fomos até tarde comemorando, rindo e assistindo aos fogos de artifício. Quando decidi ir embora, já passava das 3 da manhã. Ao entrar no carro, percebi que havia algo diferente. Confesso que não dei muita atenção, pois estava cansado e com sono. Escolhi voltar pela mesma estrada, mesmo lembrando daquela figura estranha. Ir por outro caminho parecia uma perda de tempo, e isso também me obrigaria a passar por uma plantação de cana-de-açúcar, um lugar que sempre me causa desconforto. A poucos metros dali, meu carro começou a fazer um ruído estranho, até que parou de vez. Sem escolha, desci para verificar e fiquei aterrorizado. Os pneus estavam literalmente rasgados, como se tivessem sido cortados por algo muito afiado. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, o silêncio ao meu redor se tornou opressor. Parecia que nada naquele lugar estava vivo. Ouvi passos vindo da mata. Apertei o celular na perna para esconder rapidamente a luz da lanterna e fiquei imóvel. Os passos ficaram mais próximos, esmagando folhas secas perto de mim. De repente, uma voz feminina e baixa quebrou o silêncio. Eu vejo você. O pânico tomou conta de mim, tremendo sem pensar. E no puro instinto, iluminei a direção dos passos com a lanterna do celular. Ela estava lá, a mulher da estrada, mas agora mais próxima. Um odor repugnante invadiu minhas narinas como se emanasse daquele vestido.
Seu rosto, deformado, exibia marcas assustadoras, como se tivesse sido corroído por algo. Tomado pelo pavor, virei-me e corri em direção à chácara, abandonando o carro sem olhar para trás. Aqueles poucos metros que andei com o carro antes de parar pareciam se estender pela eternidade, como se me arrastasse para um pesadelo sem saída. Em certos momentos, eu sentia algo frio e inquietante roçar meus ombros, como se mãos invisíveis estivessem tentando me alcançar. Cheguei à chácara completamente transtornado, esmurrando a porta enquanto gritava por ajuda. Tiago, pálido e visivelmente assustado, abriu a porta sem entender o que estava acontecendo. Sem fôlego, expliquei em poucas palavras e, sem hesitar, ligamos imediatamente para a polícia. Fomos informados que, devido ao horário avançado, a distância do local e as demandas da noite festiva, a viatura só poderia chegar no início da manhã. Claro que os pais do Tiago não me deixaram ir embora, inclusive todos ali ficaram apreensivos. Queria dormir um pouco, mas a sensação de inquietação não me deixou pregar os olhos. Quando finalmente consegui cochilar por volta das 3:30 da manhã, fui despertado por um som vindo de fora. De alguma forma, algo tocava suavemente o vidro da janela do quarto onde eu estava. Meu coração quase saltou do peito ao ouvir novamente aquela voz, baixa e perturbadora, sussurrando: "Eu vejo você." Num instante, o pavor que parecia adormecido voltou, consumindo-me por completo. Ela havia me seguido até ali, e agora estava parada no meio do nada, imóvel, na escuridão, me encarando. O que me separava dela era apenas uma vidraça fina, que parecia prestes a ceder, sob a pressão da presença pesada e perturbadora dela. Tentei me esconder sob as cobertas, mas o medo me consumia. O som cessou por um instante e o silêncio denso tomou conta. Foi então que o horror se intensificou. 3 batidas secas ecoaram de dentro do guarda-roupa bem à minha frente, quebrando o silêncio como um trovão abafado. O som era tão claro e próximo que fez minha respiração falhar. Minha alma saiu do corpo. Nunca senti meu corpo tão gelado. Tudo adormeceu. Com um esforço sobre-humano, levantei e corri em direção ao corredor, sem olhar para trás. As portas da casa estavam trancadas e todos, alarmados pelos meus gritos de puro pavor, correram apressados para ver o que estava acontecendo. Após relatar, aflito, tudo o que havia acontecido, saímos juntos para fora, onde o pai de Tiago fez uma descoberta perturbadora. Marcas de passos descalços se espalhavam pelo solo úmido, como se alguém tivesse caminhado por ali recentemente. Tiago e seus pais ligaram para alguns convidados para saber se alguém havia notado algo fora do comum. Foi então que um dos amigos da família revelou ter visto, de uma janela, uma figura trajando um vestido branco, andando pelos arredores da propriedade. Naquele momento, ninguém deu importância, pois o entra e sai de pessoas na festa era constante. Mas agora, o detalhe parecia sinistro, como um sinal ignorado de que algo muito errado estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente trouxe um pouco de alívio, criamos coragem e fomos ver meu carro. Os pneus continuavam inutilizados e o capô apresentava amassados profundos, como se alguém tivesse subido e pulado sobre ele com força. No entanto, o que realmente me aterrorizou foi o estado do interior do veículo. O banco do motorista estava encharcado, exibindo manchas de sujeira e uma gosma escura e pegajosa que parecia escorrer em linhas grotescas. A impressão era clara. Alguém ou algo havia permanecido sentado ali por horas, como se estivesse esperando minha volta. A polícia chegou mais tarde e relatamos tudo o que havia acontecido, cada detalhe perturbador. Os policiais se entreolhavam de forma estranha,
como se estivessem divididos entre a descrença e uma inquietação que tentavam disfarçar. Não consegui discernir se era medo ou se simplesmente achavam que eu estava delirando. Eles realizaram uma rápida busca, incluindo a velha casa abandonada. O que encontraram foi perturbador. Rastros de sangue seco espalhados pelo chão, restos de animais mortos em decomposição e indícios claros de que o lugar havia sido usado recentemente por alguém ou algo. Ainda assim, para minha frustração, nenhuma explicação concreta foi apresentada. Dias depois, conversando com Tiago, ele mencionou que a polícia investigou apenas naquele dia, como se não houvesse importância ou respostas a serem buscadas. Não encontraram nada significativo e confirmaram que ninguém vivia na velha casa abandonada. Aquela mulher, entretanto, jamais foi encontrada. O mistério que ela deixou para trás ainda ecoa em minha mente, levantando perguntas inquietantes. Duas delas, em particular, me acompanham como sombras. Ela, ou o que quer que fosse, conseguiu bater no guarda-roupa, de dentro para fora. E talvez ainda mais perturbador, quem, ou o que, estava sentado no banco do meu carro me esperando. E quanto ao carro, não preciso dizer que me livrei dele. Fiz questão de mandar benzer antes de vender. Talvez fosse apenas paranoia, mas desde aquela noite sentia algo diferente nele. Não sei explicar. Nunca mais voltei à chácara do Tiago. Não que não fosse bem recebido, mas aquela estrada de terra, que antes era apenas um caminho familiar, agora está impregnada com a memória e o cheiro de algo que não consigo compreender. Às vezes, em noites de silêncio absoluto, ainda ouço os sussurros dela, suaves e assustadoramente claros. É nesses momentos que me pergunto: será que, de alguma forma, ela nunca foi embora? Será que, mesmo agora, ela ainda me vê?